COB 2026, aqui no Hashtag Fala Comitê, eu estou com Manuel José Nunes Neto. Seja muito bem-vindo, jovem. Que isso, o prazer é todo meu de estar participando de um quadro e tendo a oportunidade de contar a história de um jovem de 18 anos que venceu o Prêmio Nobel da Ciência Jovem. É incrível, né? Pronto, já encantou. Então conta para mim e para todos que estão nos assistindo sobre essa sua experiência, né? Sobre como foi essa trajetória até chegar ao prêmio. Sim, porque tem uma história. O pessoal se pergunta, rapaz, como é que com 18 anos fez isso tudo? Porque eu comecei desde criança. Sempre fui uma criança muito atípica, que não era acostumada a utilizar uma ferramenta, um equipamento, não saber como que funcionava. Para mim, utilizar uma lâmpada, eu tinha que saber como que ela funcionava. Usar um carro, eu tinha que saber como que o carro funcionava. E foi com essa inquietude de saber como que as coisas funcionavam que eu comecei a me introduzir nos assuntos de robótica, engenharia desde muito pequeno. Eu pegava sucata onde meu pai trabalhava para saber como que aquilo funcionava e para criar novos projetos. E os meus projetos sempre tiveram o intuito de resolver um problema social. E como eu venho de uma classe social baixa, eu sempre olhei os problemas sociais com outros olhos. Eu disse, rapaz, eu tenho que mudar o mundo de alguma forma. O meu sonho sempre foi montar uma empresa com um projeto meu que mude o mundo, que ajude a sociedade de alguma forma. E eu fui andando, e no ensino médio eu vi que o Brasil tem muitos problemas envolvendo as comunidades ribeirinhas, que é a contaminação hídrica. Eu disse, rapaz, tem um carro que anda só. Então é possível fazer uma ferramenta que pelo menos mitigue esse problema. E eu fiz um barco aquático, eu tive a ideia de um dispositivo para monitorar, para ele ser um segurança das águas, para monitorar essas águas. E eu falo muito que o projeto é algo divino, porque eu sonhei com um barco azul fazendo o monitoramento. E no outro dia eu já estava desenvolvendo esse tal barco. E ele chegou até o ponto que ele está, né? Ganhou o prêmio Nobel. E eu fui me colocando em feiras, aprendendo mais, evoluindo cada vez mais o projeto. Já viajei para o Caribe, outra feira internacional que eu ganhei medalha de ouro com o mesmo projeto. Aí depois eu fui para Brasília, que é a etapa nacional desse grande prêmio Nobel, e fui selecionado para representar o Brasil contra 35 países, incluindo Estados Unidos, Japão, China, que a gente tira como grandes potências da tecnologia. E dessa história toda a gente tira aquele argumento fútil que o brasileiro tem, que o Brasil é uma terra de ninguém, que aqui não tem ordem, e que o nosso país não tem potencial. Eu venci de 35 países, que todos eles têm muito potencial. Venci vendendo brownie. O barco que eu fiz, todas as peças, todos os equipamentos foi vendendo brownie na escola. Inclusive, eu quase fui expulso no ensino médio por conta disso. Quando o professor estava dando aula, estava fazendo uma venda ali na sala para financiar o meu projeto. Porque, como eu não era ligado a nenhuma rede, eu vim de rede particular, com bolsa 100% a vida toda, o pessoal achava que eu era rico. E não me deram dinheiro para mim viajar ou para mim fazer o roubo. Então, vendendo brownie, tinha um amigo meu, inclusive, abraço Gerardo, se ele estiver assistindo isso, ele comprava 8 brownies dia. Ele ganhou uns 20 quilos. Eu disse, Gerardo, vai morrer, cara, de tanto brownie. Para de comprar, cara, pelo amor de Deus. Disse, Manuel, é uma causa nobre, cara, e com a boca cheia de brownie. Então foram essas experiências que foram me blindando. E eu sempre fui com a cabeça do Ayrton Senna. Ayrton Senna, não sei se vocês conhecem, que era o cara que falava, rapaz, segundo lugar, que o importante é competir, é pura demagogia, o importante é ganhar. Então fui sempre com esse pensamento, rapaz, se eu não ganhar, eu já vejo onde a minha família já não tem nome na sociedade. Se eu não vencer, ninguém lembra quem é Manuel Nunes. E foi dito e certo. Venci, todo mundo lembra. Então, foi com essa cabeça que eu fui para vários países, vários estados, representando o Piauí e o Brasil, e ganhei. E fiz o nome do Manuel Nunes. E esse prêmio, o que representa para você? Paz, é um prêmio que mudou quem é Manuel Nunes e quem é a família Nunes. Como eu já havia dito. Foi um prêmio que foi uma oportunidade de mostrar o meu potencial para a sociedade e ganhar um reconhecimento da própria sociedade. Inclusive, eu tenho revista na Forbes. Se você colocar Manuel Nunes no Google, aparece a minha foto. Então foi um projeto, foi uma feira que mudou a minha vida. Mudou quem o Manuel Nunes é. E pós? Após isso, agora a gente vai para outra fase da vida, que é criação de empresa. Inclusive, essas feiras, essas oportunidades de fala, é muito importante para mim falar. O projeto o Rover Aquático é o barquinho que monitora a água. Tem patente,
foi validado pelo grupo AEGEA. Então, um projeto que já tem uma carga muito grande com ele, que só está esperando fomento. Alguém chegar e falar, rapaz, mano, o aporte financeiro é esse. Tu consegue fazer? Lógico. Então, a minha meta esse ano é pelo menos iniciar uma empresa com um rover aquático. Porque de nada adianta tu ter uma ideia, uma tecnologia nacional patenteada e mandar para fora. Encobe 2026, o que representa para você? Assim, uma grande... 26º Encobe, né? Na realidade, 26º Encobe em 2025, é porque eu acabei me emocionando com toda a sua história e levei para 2026 já. Mas é o 26º Encobe. É uma grande oportunidade de links com grandes empresários. Inclusive, eu já estava falando com um para a gente começar a dar seletividade ao projeto. Realmente colocar para frente. Porque quando a gente coloca patente, a gente tem um tempo de vencimento, que são 5 anos. Se os 5 anos passar, ele vira público. Aí não vai virar uma tecnologia nacional. Então, a Encobe é uma grande oportunidade para todo mundo, inclusive para mim, ter esses links que eu preciso para criar essa empresa e para realizar outro grande sonho com um projeto que já realizou muitos sonhos meus. Eu imagino. Agora eu vou quebrar protocolo. Bora. Olha, eu sou mãe de 3 jovens, né? 2 meninos e uma menina. E eu tenho como base de que a família ela é essencial. Eu queria convidar o seu pai. Vem para cá. Senta aqui. Quebrando o protocolo. Tudo bem? Vamos quebrar protocolos. Por quê? Você me consegue outro microfone? Então, entrevistando um jovem, né, como ele, a gente vê, né, que foi além fronteiras, internacional e tem como base a família. Não poderíamos deixar de registrar, né, aqui com a sua presença nos bastidores, já com os olhos, né, brilhando. O que representa ter um filho dentro dessa potência, né, representando o nosso país além fronteiras? Para o pai é muito gratificante. Eu tenho 2 filhos, tenho o Manuel, tenho o Pedro de 14 anos, e isso é o que a gente planta desde pequeno. A gente mostra o caminho. Eu não ensinei tecnologia ao Manuel, até porque eu não sei, mas eu acho que o seguinte, tenho certeza, que aquilo que você planta com a criança, com o desenvolvimento dele, a família é essencial para isso. Muito bom. Ser pai do Manuel é muito gratificante. Ser pai do Pedro, que é mais novo, não é tecnológico ainda, mas é um menino muito inteligente também. E é muito gratificante isso. A mãe deles, que sempre lutamos para isso. A mãe dele foi alfabetizada aos 17 anos, mas ela sempre quis que os filhos não passassem por isso. E isso a gente vem em conjunto. Marido, mulher, os 2 filhos, e tentando que isso se desenvolva no caminho certo, e deu muito certo mesmo. E na fala dele, ele resiste, acho que de forma até bem humilde, e recorda, né, de um amigo que ajudava comprando o brownie. Não é isso? Isso acho que também vem da essência, da inspiração dos seus pais? Exato, vem muito porque é um exemplo. A minha mãe veio de uma família muito humilde mesmo. O meu pai também, famílias que até faltavam pão. E meu pai foi cobrador de ônibus e minha mãe manicure. Então eu sempre vi a dificuldade deles e a forma que eles tratavam a dificuldade. Com riso e falando, rapaz, amanhã é outro dia, amanhã eu trituro essa dificuldade, pronto. Meu pai escondia as peças eletrônicas no carro e falava, rapaz, Manuel, que a minha mãe sempre teve muito medo que eu pegasse uma doença como o tétano. E meu pai falava, rapaz, Manuel, coloca no carro, esconde, quando tu chegar lá, tu pega e tu vai estudar. E tu joga fora que ela não veja. Então, a minha mãe me ensinou muito a garra. Fala, rapaz, não chora não. O mundo, ele tá nem aí. Vai pra cima. A minha mãe que deu a ideia de vender o brownie, de fazer rifa. Então, a força dos 2 me moveu muito. O meu pai era cobrador de ônibus e passou em 8 concursos públicos. E estudava na madrugada no ônibus, com um colega chacotando. E ele sempre falou pra mim, meu filho, 1 hora vai dar certo. Então, nós temos 2 gerações aqui inspiradoras. Exato. Né? 2 gerações. Qual o nome de sua mãe? Dona Francinalda. Então, manda aí um alô para ela, um agradecimento. Mãe, obrigado por todo o sacrifício que você fez por mim. Estamos aqui, né,
almejando um grande sonho, um sonho da própria família de criar uma empresa, de mudar a realidade de onde a gente viveu o tempo todo. Imagina aí, filho de cobrador de ônibus e manicure sendo o jovem mais rico do Piauí, por conta de um projeto que ganhou o prêmio Nobel. É só coisa grande, não é não? Eu vou dizer uma coisa, ele homenageia a mim, eu vou ficando emocionada. Gente, eu estou emocionada por ver um jovem dessa forma. E família, né? Hoje em dia é muito difícil. É muito difícil em uma geração que a gente está vendo no Parlamento das Águas, a nossa dificuldade, né, do Fórum Nacional dos Comitês, nesse envolvimento, né, dos jovens, e ver aqui 2 gerações envolvidas, dedicadas, meus parabéns. E, acima de tudo, tendo como pilar, como base, a família. Eu queria passar a palavra para que você pudesse concluir, né, a nossa entrevista, já te parabenizando, que sua caminhada seja ainda mais bela e que você tenha realmente como base a família. Não esqueça daqueles que te ajudaram, como seus amigos, mas que, acima de tudo, continue sendo inspiração, não só para os jovens, mas para todas as gerações que estão aí militando na pauta das águas. Muitíssimo obrigado pelo convite que me foi feito, e a palavrinha que eu tenho a dar é pelo momento que eu vivi, né? Eu não vivi tanto, tenho só 18 anos, mas a minha palavrinha é para os jovens. Você jovem que está nessa caminhada científica, é difícil. Já vou falando logo, é muito difícil. Mas eu sempre me baseei muito no Ayrton Senna. E pela trajetória dele foi um cara que teve muitas dificuldades e percalços e no final sempre valeu a pena. Então você pode esperar, é pancada de onde você não está esperando, é murro, é falta de dinheiro, porque para você chegar no topo você precisa de ajuda, mas para ter ajuda você precisa estar no topo. Então é um negócio que depende um do outro, mas não desista dos seus sonhos. Eu prometo para você, o passo mais difícil é o primeiro. Quando você passar dele, as coisas começam a fluir. Eu tenho na minha vida sempre colocar que não existe problema, existem obstáculos a serem vencidos. E aí eu passo para o senhor também poder concluir, né? Mas deixando aqui o meu agradecimento por uma criação tão bonita, né? Que ele nos inspira, e eu tenho certeza que isso vem muito fruto, não só do senhor, mas da mãe, então levo o nosso também agradecimento para ela. Eu que agradeço e queria falar um pouco o seguinte: não é fácil. De onde eu vim, de 9 irmãos, foi o único que fez um curso superior, isso já depois dos 30 anos. É complicado, mas é como ele falou, como você falou, o importante é seguir em frente. Outro dia eu estava falando para ele um pouco da minha história, ele começou a chorar e disse: não precisa, porque a gente fez tudo para que você não passasse pelo que eu passei e está dando certo. Então, quero agradecer pela oportunidade e fico muito feliz mesmo de ter a oportunidade de ter participado, de apresentar o Manuel. Eu não apresentei o Manuel me apresentou. Antes do Manuel, eu não conhecia um aeroporto, hoje já viajei para a Suécia. Então, são as coisas que vão acontecendo e que é uma história bonita, mas não foi uma história fácil. Muito obrigado. De nada, mas para você que está assistindo esse episódio, fica aí como reflexão de que força de vontade, família sendo base, seja na juventude, seja numa inspiração como do senhor, que depois dos 30 anos pôde ter a sua formação, você pode mudar a sua realidade. Até breve.